quais são os softwares, né, que podem aí te destacar no mercado de drenagem, tá? Então, existem várias ferramentas hoje, né, pessoal? Como a gente disse, a tecnologia entrou na engenharia, né, mas tem três aqui que realmente possuem um destaque especial. Por que possuem um destaque especial? Porque elas são mais utilizadas e exigidas hoje no mercado. Vocês viram lá que no edital, né, que eu mostrei para vocês, solicitava algumas ferramentas, né? Então, lá não tinha um range de 10, 15 ferramentas, não. Acaba sendo mais afunilado por algumas ferramentas, tá? Da mesma forma que a gente tem N tipos de métodos chuva-vazão, né? Mas a gente sabe que no país é bastante utilizado o método racional e SCS, né? Então, sempre vão ter ali os preferenciais, vamos colocar assim, né? E essas três ferramentas principais são o SWIM, né, que é um software de modelagem de drenagem urbana, modelagem hidrológica e hidrodinâmica. O REC-RAS, que é um software de modelagem hidrodinâmica de cursos d'água. E o REC-HMS, que é modelagem hidrológica para bacias hidrográficas, tá? Então, para a gente ter uma noção geral, vamos dar uma olhada aqui nas ferramentas. Deixa eu abrir aqui para vocês. Olha só. Essa daqui é uma ferramenta que se chama Swim, né? Onde nós conseguimos aqui inserir um pluviômetro, inserir uma série de chuva, tá? De projeto. A gente consegue aqui digitalizar as nossas bacias hidrográficas, loteamento, tá? Nós conseguimos inserir os nossos PVs, né? Que são os nossos postos de visita, nossas redes de drenagem, tá? Aqui, por exemplo, foi inserido também um sistema de lead, né, de técnicas lead, jardim de chuva. Então, por exemplo, foi colocado nessa área aqui entre os lotes, né, um lead, né? E aqui também, ó, deixa eu só subir para cá. Aqui também foi colocado um outro jardim de chuva, né? Levando em consideração, então, que esse lote aqui, ó, ele vai desaguar o escoamento superficial nesse jardim de chuva, e esse jardim de chuva vai encaminhar a vazão excedente, né, para o sistema de drenagem convencional. Então, aqui já gera uma certa infiltração, detenção e amortecimento desse escoamento. Então, a gente consegue inserir esses tipos de dispositivo, tá? E dentro dessa ferramenta, ela faz a modelagem hidrológica, ou seja, aqui eu entro com dados de chuva no meu pluviômetro, né, com intensidade aqui, por exemplo, tá? Ele transforma essa chuva em vazão, e depois que ele transforma a chuva em vazão, que é o processo de modelagem hidrológica, ele propaga essas vazões entre os condutos e os PVs. Então, por exemplo, aqui quando eu venho em mapa, né, só rodar o modelo aqui, aqui quando eu venho em mapa e seleciono a minha bacia para visualizar as minhas bacias por escoamento, vou selecionar os meus PVs para visualizar em nível e vou selecionar as minhas redes para visualizar em velocidade, né? Deixa eu só mudar o PV, ó, porque o PV está variando de 1 até 20, né? Então, o PV aqui, a lâmina d'água, precisa ser menor para a gente ter uma visualização mais interessante aqui, né? Só mudar aqui, ó. 0,50 e 1 metro aqui, beleza. Então, o que acontece? Nessa visualização, eu consigo basicamente enxergar de uma forma dinâmica como todo o sistema vai funcionar de forma integrada. Então, por exemplo, eu vou passando o tempo aqui, tá? E olha só, começou a mudar as cores, né? Por quê? Essa bacia começou a gerar um escoamento, ó, tá vendo? 0,04 metros cúbicos por segundo. Essa daqui está gerando escoamento de 0,05 metros cúbicos por segundo. Por isso que ela está verde, ó. Porque nessa legenda, nessa paleta de cor aqui, eu tenho escoamento gerado na bacia. E até 0,05 são bacias que geraram aqui, né, esse nível de vazão com a coloração cian. Quando a bacia gera uma vazão maior do que 0,05, ela já muda para a coloração verde, tá? Então, por isso que a gente vai vendo a mudança aí de cores aqui nas nossas bacias. Esse mesmo processo acontece para as nossas redes de drenagem, tá? Então, olha só, tá vendo as redes aqui em vermelho? Por que elas estão vermelhas? Porque provavelmente a velocidade nas redes são maiores do que 2 metros por segundo, ó.
Então, minha última faixa de velocidade é 2 metros por segundo. Então, você está passando aqui 4,53, aqui 4,98, 5,18, 5,61, 5,49, 3 metros por segundo. Então, todas essas velocidades, né, se a gente for voltar no tempo, ó, elas estão azuis e elas migram para o vermelho. Aqui ainda tem uma velocidade amarela, né, que está com 1,25, menor que 2. Então, a gente consegue ver como todas as redes de drenagem vão funcionar, né, de forma aqui conectada, simultânea, em função do tempo. Tá? Então, aqui você tem um nível de avaliação, né, muito mais aprofundado do sistema como um todo. A mesma coisa os PVs. Olha só, esse PV aqui, ele está cian, por quê? Porque a cota dele está com 14 centímetros. Então, se eu olho aqui, ó, passou de 10 centímetros de profundidade no PV, muda para o cian. Então, a gente consegue ter uma visualização gráfica mesmo, né, de tudo que está acontecendo na minha bacia em função do tempo. Depois que passou a onda de cheia, né, tudo volta aí para o cenário atual, tá? Então, nós temos basicamente essa visualização que é muito poderosa aí para a tomada de decisão e uma melhor visualização completa do sistema, não só trecho por trecho ou algo do tipo, tá? Outra visualização muito interessante, pessoal, é o perfil de lâmina d'água. Né? Então, hoje em dia, muitas vezes é solicitado aí o perfil da lâmina d'água nos projetos. Então, se eu pegar, por exemplo, desse PV aqui, ó, né, vou adicionar ele aqui, e vou pegar até esse PV aqui embaixo, ó, e vou adicionar, e vou visualizar esse perfil. Então, olha só, eu consigo visualizar todos os meus PVs, as minhas redes de drenagem que estão conectando esses PVs, e conforme eu vou passando aqui, ó, meu passo de tempo, eu consigo ir visualizando a minha lâmina d'água passando entre as redes, passando entre os PVs, e depois ela sumindo novamente com a passagem da onda de cheia. Tá? Então, essa visualização gráfica aqui, na minha lâmina d'água, a gente consegue também obter dentro desse processo de modelagem. Tá? E um dos pontos bem interessantes também é que a gente consegue ter hidrograma de qualquer ponto aqui. Tá? Então, quando a gente faz um cálculo de vazão de pico, a gente pega só a vazão de pico e aqui a gente consegue ter um hidrograma, né, formado para cada nó, para cada PV. Por exemplo, vou pegar aqui esse PV, vou adicionar ele aqui em cima, tá? Vou mudar aqui para o gráfico de vazão, né, que eu quero aqui, hidrograma. Vou pegar um outro PV aqui embaixo, né, vou adicionar como vazão. Vou pegar um outro PV aqui também, adicionar como vazão, né? Então, peguei 3 aqui, tá? Vou dar um OK. Então, olha só, eu tenho os hidrogramas formados para cada PV. Então, obviamente, o meu PV vermelhinho, que está mais a montante, tem uma vazão de pico menor. Depois aqui o PV 308, que está jusante, tem uma vazão de pico maior. E o 302 tem uma vazão de pico ainda maior, tá? Então, aqui a gente consegue visualizar hidrogramas de cheia para cada PV que eu tenho aqui no meu modelo. E algo muito interessante, ó, por exemplo, aqui eu tenho, né, um reservatório de detenção de cheias. Então, olha só, se eu pegar esse PV aqui, ó, né, que está um pouco a montante do reservatório, tá? E se eu pegar esse PV que está jusante, olha só o que eu enxergo aqui no sistema, ó, um amortecimento, tá? Um amortecimento da vazão de pico. Por isso que o meu reservatório está funcionando corretamente. Vou até mudar o eixo aqui, ó, para ficar mais claro aqui para vocês. Olha só. Então, a vazão de montante do reservatório, aqui no meu PV 301, se eu for olhar aqui, ó, 301 é esse daqui, né? A montante do reservatório, ok? E depois eu tenho o meu 301B, né, que já é esse daqui, ó, depois do reservatório. Olha só, entra uma vazão de 0,6 metros cúbicos no reservatório e sai uma vazão de aproximadamente 0,3, cai pela metade, ó, tá? Então a gente consegue ver que esse reservatório está funcionando corretamente, tá? Então tudo dentro da modelagem aqui no Swim, tá? Obviamente a gente consegue extrair dados de tabela para manipular também no Excel, né? Mas aqui a gente consegue basicamente brincar com essas informações e extrair todos esses dados aqui do modelo para alguma tratativa ali fora do software, tá? Então essa é uma ferramenta, pessoal, que é o nosso Swim aqui, né? A primeira ferramenta que eu ia mostrar, que é uma ferramenta justamente aí para modelagem
hidrológica e hidrodinâmica desses sistemas de drenagem, ok?